uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que privilégio poder dividir esse momento com você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ó, fica ligadinho aí que o tema hoje é daqueles imperdíveis, um debate clássico aqui do Vejam Só. Antes de apresentar os nossos convidados, já fica aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_Pereira. Chega por lá, é um privilégio poder interagir, conversar, bater papo, falar, obviamente, sobre o Vejam Só, repercutir as temáticas. Espero a sua mensagem por lá, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados para a gente poder ganhar tempo e conversar bastante na edição de hoje. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Guilherme Rocha. Ele que é ministro da Igreja Reformada em Taubaté. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, Zeca, boa noite. É um prazer mais uma vez poder estar aqui, principalmente tratando desse tema tão importante, né? Então, é um debate acadêmico, mas é um debate geral e de suma importância para nós. Prazer também conhecer o amado irmão, que possamos ali debater e santificar ao mesmo tempo, visto que o imperativo apologético, antes de dizer defendam a fé, diz santifiquem Cristo em vosso coração. E que possamos, então, fazer isso por meio desse debate. Amém. Obrigado pelo carinho, pela atenção com o programa. Fico muito feliz, viu, pastor, de te receber aqui e também de ver o irmão aí brilhando em outros debates, outras rádios, emissoras. É uma alegria, é uma alegria mesmo. Vocês que, de certa forma, abriram a porta para isso. Eu agradeço. A alegria é nossa, meu irmão, é nossa. O que só reforça de novo a importância do programa, o alcance que a gente tem e ver o irmão, inclusive... Bom, vamos falar primeiro da igreja. Legal. Vamos lá, passar as informações da igreja, por favor. Eu sou de Taubaté, né? E a igreja, inclusive, está localizada lá, a Igreja Reformada em Taubaté, no bairro Monte Belo, na rua Sebastião Orselli Frugoli. Se você é de Taubaté, da região, compareça lá para prestar culto a Deus conosco. Amém. Sempre será um prazer. Boa. Inclusive, nós deixamos aí as redes sociais que o pastor Guilherme disponibilizou, que se você quiser outras informações da igreja, é por lá que você pode acessar. E também é lá que você vai conseguir ver o pastor Guilherme em outros debates. Tem muitos cortes ali, muito material, tem muita coisa também. Exato. Era isso que eu ia emendar na conversa ali antes das informações da igreja. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Prazer é todo meu. Boa. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade, ele que é um parceiro do Vejam Só, um amigo de longa data aqui do programa, o apóstolo Heleno Bezerra, que é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Apostólico da Restauração. Graça e paz, Heleno, que alegria recebê-lo aqui no programa de novo. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Shalom, Zeca. Shalom, pastor... Guilherme. Desculpa a idade, às vezes faz a gente ter uns brancos assim, imediatos. É um prazer estar aqui mais uma vez, que Deus abençoe. Agradeço a Deus pela vida da Angélica e de todo o programa. Amém, Também digo obrigado. que esse programa, Zeca, foi o que abriu portas para mim em todos os debates que eu participo hoje. Foi o primeiro programa de debate que eu participei na minha vida, foi aqui e fui achado na rua. Você acredita? Acredito. Fui entrevistado na rua por alguém do programa e acho que eu fiz um comentário. Ele disse, você não quer defender isso aí lá num programa assim, foi aqui que eu vim parar. Eu agradeço a Deus por isso, é uma oportunidade, um favor de Deus. Louvo a Deus por isso. Amém. E, bom, na rede social do Heleno você também vai ver ele em diversos debates, emissoras, podcast, também está em todas também e a gente fica muito feliz por isso também, Heleno, e merecido, né? Um grande estudioso das Escrituras Sagradas também. Vamos passar as informações da igreja, por favor. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração está ali na na Alameda Rainha Santa, na Vila Carrão. É quase Vila Formosa, Vila Carrão, sei lá, Tatuapé, não sei nem bem. Anália Franco, por ali. Bem ao lado da Igreja Católica de Vila Isabel. Estamos ali, nossas reuniões são às quintas e domingos. Domingo às 18h30, quinta às 20 horas. Boa. Então, aí as informações aí também. Obrigado, viu, Heleno, pelo carinho. Eu quem agradece. Só para reforçar, os contatos que o Heleno disponibilizou já apareceram e vão ficar salvos no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, se você quiser outras informações da igreja, conhecer o ministério do nosso irmão, é por lá que você faz contato também, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema de hoje,
que nós vamos conversar. E tá aí, ó. A graça de Deus pode ser resistida? Meus convidados vão responder a pergunta e, na sequência, eu abro a enquete para você responder também. Vamos lá, pastor Guilherme. Pode ser resistida a graça de Deus? Eu vou defender a linha que a graça de Deus não pode ser resistida. E claro que isso é bíblico. E as minhas implicações serão diretas às Escrituras, formuladas por ela. E basicamente seria, então, importante dizer, né, que a graça irresistível, ou sinônimo para chamada eficaz, é a obra que o Espírito Santo faz eficazmente pela obra de Cristo através de um eleito de Deus, a qual Deus ali, por meio do Espírito, ele aplica as verdades do Evangelho, e esta pessoa, ao ressuscitar ou ser regenerada, ela não pode resistir a esse chamado. Citando, inclusive, e é importante talvez citar, João capítulo 11, que fala de Lázaro, quando Deus ressuscita Lázaro. Lázaro, quando Jesus disse, sai para fora, ele não disse, não, eu quero ficar aqui. Ele foi. Então, eu vou defender essa linha que a graça não pode ser resistida. O chamado é eficaz. Boa. E aí, Heleno, pode a graça ser resistida? Olha, Zé, que acredito que sim, que é o ser humano, nem todos são capazes de responder à graça. O convite da graça é para todos. A resposta é para quem é capaz de responder. E como é esse negócio de ser capaz de responder? Porque nem todos têm um coração voluntarioso. Alguns estão com o coração extremamente petrificado e essa rocha não é tirada, né? Não se rolou essa pedra desse coração. Portanto, esse não consegue ouvir o chamado de Deus, não consegue corresponder a esse chamado. Então, acredito tranquilamente que a soberania, a graça, o favor de Deus o favor de Deus é dado a todos, indistintamente. Mas quem são os que respondem? Não acredito que sejam especificamente aqueles que já nasceram para isso. Também não acredito num Deus que criou uma parte já determinada para a perdição. Então, particularmente seria isso. Basicamente seria isso. Você é capaz de afirmar, Heleno, assim, bem rapidamente, hein? Sem prolixidade. Que o seu problema com a doutrina calvinista são os perdidos e não os salvos? Não sei, não saberia te responder assim, Zeca. Eu digo isso porque a maioria questiona isso, né? O fato de Deus já ter escolhido os perdidos. Aquele que ele escolheu, os que vai salvar, todo mundo fica feliz, ok, tá bom. Entendendo agora o que você me pergunta, é bem possível que eu me aproxime disso. Mas o problema seria rejeitar alguns, né? Eu acho que chega bem perto disso. Não Perfeito. Pensei com clareza nessa abordagem, Zeca, mas acredito, assim, superficialmente Sim. agora ouvindo, que sim, eu acho que chega bem perto disso aí. Uma vez um convidado aqui no programa, que ele virou para mim e falou assim, nossa, sua pergunta é muito difícil de responder. Aí eu olhei assim e falei, porque é muito difícil de entender. Aí eu não consigo responder. Deixa eu colocar a enquete aí e depois, durante o programa, nós vamos aprofundar aí algumas temáticas aí e entender a linha, né, dos nossos convidados. Mas antes, deixa eu abrir a enquete para você. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Inclusive, se você não segue o nosso perfil lá, siga, faça parte dessa comunidade. Nós já rompemos há algum tempo a barreira dos 100 mil. Estamos próximos, se eu não me engano, de chegar lá dos 110 mil. Então, você que passa por lá e não segue ainda, por favor, dá essa moral lá para a nossa página também, tá certo? E a enquete é a seguinte, vamos colocar na tela aí, ó. É um complete a frase. A graça de Deus vamos ver as opções. Sempre irresistível, ou seja, alcançou, você não resiste. Pode ser rejeitada. E a terceira opção é um mistério divino, aquele famoso não sei, né? Então, quando você não sabe, vai para o mistério. Vai lá, vote, participe, dê a sua contribuição. Vou voltar a palavra aqui ao pastor Guilherme, que eu acredito, viu, pastor, que com a fala do Heleno já tem coisa aí para o irmão poder avançar. Exato. Também. Por favor. Legal. Também é importante dizer que essa graça irresistível, chamada eficaz, não quer dizer ao mesmo tempo, e muitas vezes há confusão, a qual diz que é uma graça coercitiva.
Não é que Deus obriga essa natureza pecaminosa a ir a ele, mas muda a disposição do coração. E aí, pegando o ponto do amado irmão, é que, por exemplo, alguns têm um coração petrificado e, portanto, não responde. O fundamento, então, é muito importante colocar o fundamento da premissa, não, o fundamento da doutrina da graça irresistível, a qual o fundamento é a depravação total ou radical, isto é, ela alcançou todas as faculdades humanas de modo que o homem não pode responder a Deus. E, então, dizendo isso, é importante compreender que todos os corações estão, então, petrificados. E por isso que em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz que Deus colocaria um coração de carne e retiraria esse coração petrificado. Então, a palavra de Deus aqui não está nos dizendo que a qual Deus pede que o homem troque o coração, mas Deus age no coração mudando a disposição, né? Por meio dessa metáfora, dizendo desse coração petrificado. Então, claro que Deus faz isso, não para todos, mas se o evangelho fosse pregado a todos, ele não é palatável, então todos rejeitariam. Agora, se partir da ideia que alguns, por uma questão cognitiva ou qualquer outra, aí a expiação é limitada no sentido que diz, será que esse homem foi mais capaz? Então, isso causa inúmeras implicações. Quando eu olho para o meu vizinho, eu não falo, ó, entre eu e ele, eu sou cristão porque eu tive uma capacidade melhor ou escolhi por ele. Pelo contrário, eu digo, porque eu, Senhor? Né? Isso também gera humildade em dizer, não tem nada em mim que levasse eu ir a ele, senão a sua graça irresistível. E aí, Heleno? Quando a gente pensa nessa ação coercitiva de Deus, como o pastor Guilherme diz, né? Deus não age desta forma. Por outro lado, a gente está dizendo que é desta forma, que há um grupo de pessoas para as quais Deus teve misericórdia e para com estas pessoas Deus transforma esses corações. Mas outros, Deus não quer transformar os corações porque quer entregar ao seu arqui-inimigo. Então, essa é a minha grande aversão, a minha grande oposição a essa linha de raciocínio, porque senão nós entramos aí num Deus parcial. Ele não é o Deus que é amor. Ele ama uns e rejeita outros. Então, já fere os atributos divinos. Então, ao pensar desta forma, é que eu discordo plenamente dessa incapacidade do homem de resistir. Não, muito pelo contrário. Todo ser humano foi dado o presente. A toda a humanidade foi dado o presente. Mas alguns, envoltos em muitas questões, não conseguem ouvir essa voz, né? Muitos ainda têm a pedra na porta do sepulcro. E essa pedra, ela é rolada por fora. Ela não é rolada por dentro. Então, Deus cogita meios. Tanto que o texto que diz, todas as coisas concorrem para o bem. Todas as coisas caminham juntamente, correm juntamente para o bem. No entanto, nós vamos entender que o que é que faz essa rejeição de Deus para com o homem? Será que Deus escolhe uns para a rejeição? Ou no quadro que a gente pode aplicar aqui dos dois filhos de Adão, deu branco no nome dos dois, Caim e Abel. Eu falo para você, querido telespectador, a idade às vezes... Mas Caim e Abel, por que que um Deus recebe, Deus se comunica de modo favorável e o outro Deus rejeita? Porque é a forma com que nós nos aproximamos dele, é a forma com a qual nós o compreendemos. Né? Ali nós vamos ver em Abel uma forma de compreensão
mas lícita, isto é, dentro da lei divina, da lei natural, porque nós não tínhamos uma lei escrita, né? Mas ele se aproxima de Deus através de sangue. O outro não é através de sangue. Então, até que forma, até que ponto Deus rejeita Caim? Por que Deus rejeita Caim? Essa é a questão que a gente fala. Os dois foram convidados, mas um foi rejeitado. Os dois tiveram o mesmo convite de Deus para se aproximar, para se reaproximar, mas um se reaproxima de uma forma arbitrária. E assim a humanidade, toda a humanidade pecou, toda a humanidade traz esse caráter adâmico. No entanto, alguns estão mais dispostos, alguns estão debruçados sobre o caminho de volta, mas outros querem enfeitar o caminho para chegar de volta a Deus. Quero te ouvir, pastor Guilherme, sobre essa dinâmica aí que o apóstolo Leandro citou, de Caim e Abel, assim. Não sei, ficou a impressão que até te favorece um pouco nessa questão, principalmente quando trabalha com a rejeição, né? Exato. Com todo respeito, né? Mas o pastor Heleno, ele vê uma questão de coração e não uma questão que a Bíblia apresenta. Ou pelo menos uma questão intelectiva, ou pela formulação atual, filosófica, que tem que ter silogismo, isto é, tem que ter lógica. E eu não estou dizendo que a Bíblia seja ilógica por isso. Entretanto, senão a Bíblia terminaria assim, eureka, compreendi. Mas ela nos leva à doxologia, à adoração. E adoração, necessariamente, não é você dizer... Paulo está numa audiência, em Romanos capítulo 9, praticando uma diatribe, isto é, imaginando o que as pessoas pensariam na pregação do Evangelho, a qual ele começa dizendo em Romanos capítulo 9, versículo 11. Citou Caim e Abel, a revelação é progressiva, chegando e ele, olhando para o Antigo Testamento, ele diz, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Isto é, tinha um propósito dentro da salvação que é a própria eleição, e a eleição vai dizer algumas coisas. E a partir desse momento, dessa eleição, antes do nascimento, é uma maneira máxima de dizer, antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1:4. E repare que, a partir dessa exposição bíblica, a premissa a audiência é dizer a injustiça da parte de Deus. Ou, de repente, fala, eu não vejo amor de Deus nisso, falta amor em Deus isso. E aí Paulo diz de maneira nenhuma, e ele explica sobre Faraó, sobre como ele agiu de uma maneira soberana. Aí lá no versículo 19, veja o ponto. Parece que ele estafa, parece que ele fala, cara, eu não vou te dar mais resposta. Inclusive, ele chega e fala, quem é você para questionar Deus? E, na realidade, ali está a melhor resposta. A resposta é ontológica. E muitas vezes queremos inverter isso, queremos nos colocar no papel de Deus, dizer isso é amor e isso não é. E categorizar. E, na realidade, a resposta é ontológica e moral. Qual é a resposta ontológica? Deus é criador. Quem és tu para discutir isso com Deus? Então, ele está afirmando, a natureza de Deus é essa, ele é criador, ele sabe como faz, e está dizendo do homem, e você é um barro. E depois ele fala da natureza moral, que você é um pecador e ele é santo. E qual é a conclusão? Depois ele conclui dizendo assim, e aí, vocês entenderam? Não, é o máximo, é assim que nós cremos e por aí vai. Ele termina dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus pensamentos e inescrutáveis são os seus juízos. Quem compreendeu? Ele não está dizendo, vocês compreenderam? Ele está dizendo já. Quem compreendeu os pensamentos do Senhor? Então, é o que o texto diz, e eu não posso, eu sei que Deus é amoroso, santo, bondoso, e o texto está dizendo isso, de repente não cabe no meu amor, não cabe na minha lógica, mas o problema é meu. Se o texto está dizendo, eu creio assim, e eu não vou tentar fazer malabarismos ou filosofar a partir do texto, eu vou extrair implicações ou afirmações diretas do texto. Vamos lá, Heleno, seus comentários. Oh, meu jovem, quando a gente pensa na profundidade, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus,
que o próprio pastor Guilherme apresenta aí, esse texto, quem pode determinar que Deus é isso ou aquilo? Quem pode determinar que Deus escolheu, elegeu um grupo para e outro para? A gente pode, senão nós não estaríamos aqui, dois homens de Deus, discutindo e divergindo nas opiniões. Por quê? Porque as coisas são realmente tão profundas e inescrutáveis que nós estamos, de uma certa forma, filosofando. O que é filosofia? O exercício do pensamento e de conclusões que nós tiramos a partir da ótica que temos, da lupa que usamos para examinar os textos. Então, ele, pastor Guilherme, ele tem suas lupas de exame textual, assim como nós, os que divergimos desta opinião, temos outra lupa. Mas, antes de mais nada, todos os textos bíblicos, eles estão para revelar Deus, para revelar o coração de Deus. E o coração de Deus por mais que seja impossível do homem de conhecer na sua amplitude, na sua profundidade, Deus é amor. Agora, existem todo o reino, eu falo sempre isso, existe leis. O reino de Deus tem leis. Desde o Éden, Deus estabeleceu leis. Tudo está livre, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existem leis e por conta da transgressão, isto é, de não cumprir com os ditames, nós nos tornamos pecadores. Então, todos pecaram e destituídos foram desta glória, da glória de Deus, desse revestimento de Deus, dessa presença, desse fulgor da glória de Deus. Mas Jesus não morreu por uma classe especial. Ele morreu por toda a humanidade. E aí que vem o texto que diz que todo o universo, toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? A Bíblia deixa bem claro, aqueles que cumprem com a vontade do Pai. Uhum. Porque quando chegam para Jesus e dizem, nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Jesus diz o quê? Não, vocês são descendência do diabo. Por quê? Porque a inclinação do coração deles estava voltada para aquilo que é pegar o texto bíblico, pegar o texto sagrado e criar nele suas próprias teses. Era assim que aqueles homens estavam fazendo. E Jesus disse, vocês criaram suas teses, vocês olham por esta lupa. Mas vamos para obediente, filho de Deus, é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que vive por fé. Então, só são filhos de Abraão, verdadeiramente, aqueles que são capazes de desprover-se de tudo para viver pela fé. Nós vamos ouvir o pastor Guilherme, e na sequência eu chamo o intervalo e a gente começa o próximo bloco com a fala do Heleno, tá bom? Vamos lá, Guilherme, por favor. Eu preciso deixar claro o meu respeito a todos, mas quando fala das questões insondáveis de Deus, e o amado pastor articulando, isso é um apofatismo oriental, isto é, nós não podemos compreender tudo de Deus. Claro que eu tenho ciência disso. Entretanto, o que eu estou dizendo é o que ele revelou. Então, eu não posso olhar para as Escrituras e para o texto e dizer, olha, isso eu também não posso sondar. Então, Deus decidiu, pela revelação especial, que é a palavra do Senhor, dizer como ele faz. E isso faz também algo muito importante, a distinção entre o cristianismo e todas as religiões. Todas as religiões apresentam um crédito e um débito, uma capacidade que o homem tem de ir a alguma coisa ou apresentar uma propiciação. O sacrifício, a manifestação distinta do cristianismo e a manifestação do caráter de Deus, inclusive pela eleição, é de dizer que ele mesmo propiciou-se por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o texto claramente diz, e depois a gente até volta mais a ter a graça irresistível, mas é Romanos 9:22, que diremos, pois? Essa é a questão, que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira,
preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, aqui ele está dizendo de distinção. Agora, eu não posso fazer uma inversão, dizer que, por exemplo, eu fiz até um vídeo recente, que quando as pessoas falam da liberdade humana, aí sem problema, não, é o homem que decide querer ou não, aí está tudo bem. Mas quando fala que a liberdade é de Deus, que Deus que decide querer ou não, aí é algum problema. Então, a gente faz inversão. Esse é o problema do pecado, de nós querermos colocar a decisão última do homem resistir. E parece que Deus fica na espera, querendo que alguém o aceite, e o homem que, então, sendo que a sua decisão última é eu não quero ou quero, está no controle do homem, não no controle de Deus. Isso é um grande problema. É um grande problema, Heleno? Pera, deixa eu ir para o intervalo, vai. Senão você não vai conseguir falar sim ou não, que eu sei, e vai precisar aprofundar, e nós vamos fazer isso na sequência, senão eu vou estourar o bloco. Então, a gente volta na sequência com a resposta do Heleno a esse problema que o pastor Guilherme levantou aqui, tá bom? Antes do intervalo, já vai ficar aqui disponível para você o telefone da grade da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, que nós indicamos para você que quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, procure a grade. Código 11 3115-0819, 3115-0819 é o telefone da grade da secretaria para você poder ligar lá, tirar suas dúvidas, pegar as informações, e eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade. Além disso, deixo aqui para você também as redes sociais da HIT para conhecer o nosso conteúdo, os nossos programas, tudo aquilo que a gente faz por aqui, pensando em você e na sua família também, tá bom? Vem conhecer um pouquinho da HIT. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta, intervalo bem rapidinho na nossa conversa, hoje procurando respostas, né, para pergunta tema aí, né, a graça pode ser resistida, sim ou não? No primeiro bloco, o pastor Guilherme, o apóstolo Heleno já deram as suas observações, contribuições, ajustaram ali o seu pensamento. Nesse bloco, nós vamos conseguir aí caminhar um pouquinho mais e encerrar com as conclusões. Heleno, nós vamos iniciar o bloco com você. Vamos dizer assim que para resumir, o pastor Guilherme finalizou o bloco com algumas palavras-chave e colocando uma problemática nelas, né? Decidir, esperar, aceitar, todas essas relacionadas aí ao homem e não a Deus, né? Quando fala de um, tudo bem, quando fala do outro, não. Queria que o irmão, então, desse as suas observações sobre, por favor. Não vejo desta mesma forma, porque não é um Deus coercitivo, como já foi dito anteriormente. Não é um Deus que impõe, não é um Deus que marioneta as pessoas, né? Que essa era uma visão, inclusive, greco-romana, né? Dos deuses que manipulavam, né? A humanidade. Essa é uma crença meio que greco-romana. Não, Deus não manipula. Tanto que, desde o Éden, o próprio Deus deixou o homem livre para escolhas. Ele não os proibiu, ele os deixa livre para as escolhas. Ele impõe as regras, mas deixa livre para desobedecê-las. Então, não é que o homem tem o direito de decidir e Deus não. Não. O homem tem direito a responder sim ou não, não de decidir o que Deus faz, mas decidir sobre si as suas escolhas. O homem decide as suas escolhas, ele só não decide as consequências delas. Então, desde o Éden, essa decisão foi permitida ao ser humano. Ele não estabeleceu para o homem, né, fechado, está assim. Ele deixou
a possibilidade. Então, para todo homem, há a possibilidade de escolha. Ainda hoje, aos filhos de Adão, há a possibilidade de escolha. De escolha em quê? Em obedecer ou desobedecer. Então, toda a lei, toda a palavra de Deus é escrita para que, conhecendo Deus, nós não quebremos os princípios, como fez Adão. E não quebrando os princípios, não nos tornemos réu da lei. Porque a lei, em todo o seu aspecto, quer espiritual, quer as leis civis, as constituições de cada país, elas são escritas para salvaguardar o direito. Elas não são para punir, elas são para salvaguardar o direito. Porém, ela se torna punitiva quando eu mesmo quebro a lei. Então, vamos pensar da seguinte forma: desde a lei moral de Deus, a lei intrínseca no coração do homem, no Éden, que não foi registrada num papel, mas Deus disse para o homem: olha, você pode ir até aqui, daqui para diante terá consequências. Então, o homem se tornou réu da lei, dos que Deus estabeleceu como princípio, como barreira. Mais tarde, todas as leis, a lei mosaica e a lei de Cristo é a mesma coisa. Deus só estabelece que nós temos até aqui de responsabilidade. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. E não é que Deus não pode decidir, mas o homem decide. Não, Deus decidiu, é até aqui. A partir daqui, você assuma as responsabilidades. Eu gosto muito de um teólogo chamado Erickson Miller, né? E ele faz uma pirâmide de como nós fazemos teologia, assim, de certa forma. E aí ele diz, a primeira é afirmações diretas das Escrituras. O segundo ponto é implicações diretas das Escrituras ou implicações prováveis. Aí nós vamos chegando ao nível que nós vamos fazendo questões especulativas das Escrituras. E infelizmente, né, o que eu observo é que é uma caricatura, né, parece que o homem é um robô. Mas, assim, mais uma vez dizendo com todo respeito, esse é o argumento do espantalho, né? Quando fala, não, o homem não é uma marionete, foi assim que Deus fez. Mas um texto direto, então eu vou fazer teologia direta das Escrituras, Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo fala aos filipenses, desenvolva a salvação. E aí, num texto já da próprias Escrituras, subsequente a esse, ele diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Isto é, ele fala para o homem desenvolver a salvação e, ao mesmo tempo, ele fala, Deus que opera. Tanto o querer do homem quanto o efetuar do homem. Eu acho a graça irresistível aí. Então, não diriam para Paulo assim, o homem é uma marionete. Não, o homem trabalha no seu desenvolvimento. Mas quem opera, tanto o querer, que é a disposição, a qual não é coercitiva, mas Deus, ele regenera dentro de um princípio chamado Ordo Salutis, uma ordem da salvação, a qual Deus atua regenerando esse homem, e agora esse homem consegue, na pregação do Evangelho, ver o Cristo sangrento da cruz e ir a ele livremente, não coercitivamente. A graça irresistível é Deus mudando as disposições desse homem. E aí, Filipenses capítulo 2, versículo 11, ninguém disse, ou 12, diria, Paulo, mas o senhor disse que nós devemos desenvolver, mas em contrapartida é Deus que opera tanto querer e o efetuar. Então, Deus estabelece os fins, que é o efetuar, mas também os meios, que é o querer do homem. Então, assim é a concorrência, né, dentro de um princípio chamado providencial, que Deus trabalha dessa forma, mas é Deus que faz todas as coisas, segundo Atos 27, 28. Deus, por ele nós vivemos, movemos e existimos. Mas isso não quer dizer que Deus tirou a liberdade ou Deus fez com que o homem se tornasse uma marionete. Isso é o espantalho do calvinismo e não é isso que nós cremos. Então, é essa não sinergia, mas uma cooperação a qual Deus opera e efetua. Nessa questão da ordem da salvação, apóstolo, tem até essa questão que o pastor Guilherme falou, do arrependimento e da regeneração, né? Muito provavelmente o irmão acredita que o arrependimento vem primeiro para depois a pessoa poder ser regenerada, né? Acredito.
Eu citei isso só para reforçar exatamente o ponto que o irmão tem defendido dessa participação do homem, né? No caso dele aqui, vai regenerar primeiro. Lógico, senão... Sim, mas de Deus é o querer, a vontade vem de Deus, né? Não é Deus que impõe, você tem que querer desse jeito. Deus não está impondo para mim que eu tenho que querer desse jeito. De Deus é a vontade de que todo homem se salve. De Deus... Mas na ideia do pastor Guilherme, você acredita que aparece essa imposição de Deus? Sim, parece que Deus está... Você tem que querer desse jeito. Mas o que eu expliquei não foi isso. É que o senhor quis entender assim, com todo respeito. Não é mas nem o que quis, eu fui entendendo. Mas não foi isso que eu disse. Eu expliquei que tanto o homem opera trabalhando, entretanto, é Deus que opera. Sim, é Deus toda operação é divina. Toda então, operação o senhor vem tem que de Deus. reconhecer. Se toda operação o senhor vai ter que reconhecer no final, que a graça é irresistível. Deus dá a nós, Deus dá ao ser humano o direito de resposta. A vontade de Deus é de que todos se salvem, de que todos venham ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas entre a vontade de Deus e a permissão, porque Ele vai nos permitir caminhar conforme a fé de cada um. Agora, se o senhor diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, Deus tem atributos que é incomunicáveis, chamado onipotência, onipresença e onisciência. Então, por que, então, se Deus tem essa vontade de que todos se salvem e, ao mesmo tempo, essas pessoas não se salvam? Alguém impede essa vontade? Para o arminiano, que eu sei que não é o senhor, quem impede é o livre-arbítrio. Para Deus é uma vontade abscôndita, decretiva, que Deus que não quer salvar todos. E é isso que a Bíblia apresenta. Desculpa, eu acho que eu não entendi. Eu repito. Pode repetir? A pergunta, que eu fiz uma pergunta já retórica. Eu vi, foi retórica. por isso. Mas assim, o desejo de Deus é salvar todos, mas esse desejo de salvar todos, o que impede ele? O homem resistindo ou o próprio Deus que não quer salvar todos por algum movimento que ele quer mostrar da sua glória? Porque... E lá o movimento da sua glória está em Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23, que ele quis mostrar a ira e justiça e ao mesmo tempo mostrar misericórdia. Na cruz convergia todos esses elementos. Porque o amor coercitivo não é amor. Mas eu não disse amor coercitivo, inclusive eu expliquei muito bem. Não, eu não disse que o senhor disse. Mas não faz sentido, né? O amor coercitivo, ele não é amor. Ele é condição. E Deus não condicionou nenhum de nós. Não criou essa obrigatoriedade. Você tem que me amar. Mas eu não disse isso. Também não disse que o senhor disse. Mas o senhor está colocando um espantalho. Não, esse espantalho... Aí o senhor criou um espantalho, está batendo nele. O senhor está vendo o espantalho. Eu estou com todo respeito, mas o senhor está colocando espantalho. O senhor está vendo o espantalho, pastor Guilherme. Eu não tratei de coerção e não tratei dessa forma, então não faz sentido o senhor falar sobre isso. Não sei se o senhor... A não ser que foi uma pergunta que fizeram, mas então, eu acho que não faz sentido. Eu não sei se o senhor está vendo sentido, mas eu vejo o sentido na minha resposta. Então, deixa eu dar lá. Perdão, então. Continue. Então, esse Deus brincalhão, esse Deus que marioneta o ser humano, eu desconheço à luz das Escrituras. Porque se ele quer uma resposta do homem, essa resposta, sim, tem que haver voluntariedade humana. Essa vontade voluntária do homem é ainda o que eu vou chamar de resquício da divindade no ser humano. O homem, ele se deteriora, mas ele não se aniquila. É uma das coisas que a gente precisa entender, que a queda do homem o deteriora, enferma, mas não o aniquila. Então, essa imagem de Deus não foi aniquilada no homem, ela foi deteriorada. E aí vem a restauração através de Cristo. Ele veio convergir todas as coisas para si, restaurando este homem que havia se perdido. Então, este homem está livre, como no Éden, de dizer sim, eu quero da forma de Deus ou eu quero criar outras formas. Todos estão livres como Adão? Todos estão livres como Adão. Nós somos ainda livres como Adão para dizer, eu estou entendendo e estou querendo. Agora, tem gente que até entendendo não quer. Outros não conseguem entender porque estão, como Paulo diz, com suas mentes
seus olhos cegos, sua mente cauterizada, então não consegue, porque tem um bloqueio. Entregues às suas paixões, né? Desculpe, eu só vou interromper para o seguinte, para a gente reservar um tempinho para o Guilherme responder, e aí depois os dois vão ter mais 3 minutos para as considerações finais. Tempo voa. Então, mais uns 2 minutinhos só para fazer as considerações aqui, já que vocês estavam nesse embate, e aí depois a gente já vai para as considerações finais. Vamos lá, Guilherme, por favor. Filosofar essas coisas, e eu sei que filosofia é boa, e tem filosofia bíblica, né? Isso não é problema, não é o problema filosofar. Mas mais uma vez, com todas as vênias possíveis, mas o senhor não apresentou um texto específico, o senhor simplesmente conclamou ou usou de retóricas, mas o senhor não mostrou, o texto diz isso, alguém resistindo. Por exemplo, a Bíblia não diz enfermar, de alguma forma sim, mas a Bíblia diz de morto. Então, a analogia que eles usam é que o homem está se afogando e com a mão para cima e vem Deus e resgata o homem. Mas não é assim, o homem está morto lá no fundo do mar, Deus vem de uma maneira incondicional, unilateral e traz esse homem à vida. E é o texto que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Então, o que ele está querendo dizer não é morto fisicamente, não é morto biologicamente. Então, que morte ele está dizendo? Espiritual. É aquilo que fala do Vale dos Ossos Secos. É Deus que vai ressuscitar este homem para que ele veja o Cristo sangrando da cruz e possa ir não coercitivamente, livremente. Porque, antropologicamente, é claro que existe a imago Dei, e a gente começa com essa premissa. Então, o homem foi criado para Deus. E ele só encontrará descanso quando repousares em Deus. Mas esse homem se encontra caído ao ponto que tudo que ele usa de atributo que foi comunicado pela imago Dei, ele usa com rebelião ao Criador. Ele é inimigo, o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que ele é inimigo de Deus. Então, Deus, por meio do evangelho, da pregação, precisa de um chamado eficaz para que esse homem abaixe as armas. O evangelho é uma pregação para dizer assim, abaixe as armas, você perdeu. Porque Cristo venceu essa batalha. É uma luta, é um duelo, não é algo simples que o homem cognitivamente, senão é uma proposta gnóstica, a qual alguns têm uma capacidade intelectiva ou moral que pode e outros não. Isso é o gnosticismo e isso é a acepção de pessoas. Eu vou precisar, então, encerrar, ir para as considerações finais, conclusão, 2 minutos para cada um, para a gente poder encerrar o programa também. Depois, se vocês tiverem agenda, tempo livre, a gente pode até continuar, porque ficou muita coisa pelo caminho aí, que eu mesmo também queria saber, mas não vou ter tempo. Então, vamos lá, Helena, considerações finais e conclusão aí, por favor. Olha, nessa última fala do pastor Guilherme, tinha tanto para a gente falar, pena que o programa se encurta. Mas se nós nos tornamos inimigos de Deus, Deus luta contra o inimigo morto. É que a palavra morte é que gera essa confusão mental, como morto sendo aniquilamento e não o que chamei antes de depravação, de corrupção, corrompeu. Mas a morte ali é a separação. Deus não estaria lutando contra o inimigo morto. Se somos inimigos de Deus, né? Então, que inimigo morto é esse de Deus? Mas, deixando isso para uma segunda parte, quero agradecer você, Zeca, pastor Guilherme, Angélica, toda a equipe. É um prazer e dizer para você que, independentemente dessas nossas divergências, nós sempre buscamos a mesma coisa, que todo homem reconheça Jesus Cristo como Senhor, que todos nós tenhamos a disponibilidade, a disposição, a força para responder, porque somente aqueles que forem fiéis até o fim é que receberá o prêmio da glória. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, Heleno, pelo carinho novamente com o programa. Deus abençoe a sua vida, ministério, Amém. Família. Só para reforçar para você os contatos do apóstolo Heleno, à sua disposição, o nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá, pastor Guilherme, quero te ouvir também nas considerações finais, por favor. Ok, então das minhas reflexões, depois a aplicação é o seguinte. Na visão do pastor Heleno,
o homem consegue resistir à graça de Deus, ok? Foi esse o debate. Frustrando, então, de certa forma, o chamado divino. Na minha visão, prevalece Deus. Ele vence o homem, a sua resistência natural. Agora, fazer isso e apresentar textos, a qual eu apresentei da graça irresistível, se o pastor Helena apresentasse textos ao contrário, e eu sei que as Escrituras apresentam, um texto estaria brigando com o outro. Então, eu estaria colocando a Bíblia contra a Bíblia. Agora, para mim e para o sistema de compreensão teológico, nós conseguimos harmonizar. Mateus 22:14. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, os textos que aqueles, por exemplo, Atos capítulo 7, 51, pessoas resistindo ao Espírito Santo. Então, aquelas pessoas foram chamadas, é o chamado externo pela pregação do Evangelho. Mas os escolhidos, que são esses poucos, dentro de muitos, são aqueles que a pregação do Evangelho agiu por meio do Espírito eficazmente e chamou aquele homem. Então, harmonizamos aqueles que negam Cristo, que a gente vê na Bíblia, que são o chamado geral, e aqueles que creem em Cristo, que é o chamado eficaz. Então, repare que nós conseguimos harmonizar textos que para alguns são contraditórios, apresentando um em detrimento ao outro. E a aplicação é a seguinte: quando pregamos o Evangelho e alguém se converte, se você não acreditar nisso, implicações trazem éticas que são: eu ganhei 5 almas, eu ganhei 10 almas, porque se acreditou que o chamado pela pregação do Evangelho foi retórico. Mas quando você ganha 10, 20 almas, como a palavra do Senhor disse, que quão formosos são os pés daquele que anuncia a palavra de Deus. Formosos são os pés daquele que pregou o Evangelho. Mas o grande missionário, aquele que ganhou a alma, foi o Espírito Santo pelo chamado interno. E isso te leva à humildade e reconhecer que é Deus que continua a sua obra pelo Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai elegeu, o Filho justificou a eleição do Pai e o Espírito Santo agora vem eficazmente e aplica essas verdades no coração do eleito. Boa, obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, pelo carinho. É um privilégio também aprender contigo, recebê-lo aqui. Deus continue abençoando muito sua vida, ministério. Os contatos do pastor Guilherme também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar o resultado da enquete aí na tela antes da gente encerrar. A graça de Deus é... Vamos ver como é que ficou. 45% responderam sempre irresistível. 53% dizendo que ela pode ser rejeitada. E 2% ali no não sei, no mistério. Ficou equilibrado até, né? Apesar vamos dizer assim, da grande maioria do pensamento do evangelicalismo nacional defender que a graça pode ser resistida, a nossa enquete ficou bem equilibrada, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, aos nossos convidados por abrilhantarem, né, a nossa conversa e a você por participar e contribuir, obviamente, com o crescimento do programa. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência, mais uma edição do Jornal Toda Hora e amanhã nós estaremos de volta, se Deus permitir, com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.